A escola tá, dentro da rede municipal, porque a rede municipal foi pioneira em algumas questões. E uma das questões foi no trabalho de psicopedagogia inicial e de educação precoce. O que que é isso? Nós temos, núcleos de salas onde os profissionais vão nas escolas. E a professora notou que aquela criança não está interagindo. Aquela criança, eu falo de bebê, tá? Tô falando lá na fase da creche, Tá. que já dá para observar, porque tu já vê que ali não é que ela vai ser autista. Alguma coisa não está bem ali, Tá. algum desenvolvimento não está dentro do marco. Não quer dizer que vai ser autista, pode ter outra transtorno, pode ser um atraso só pelas faltas de Uhum. condições, né? Eu venho da 5ª unidade da Restinga, tá? Então eu conheço as casas lá, eu conheço como é o brincar das crianças, o que que elas têm para brincar. Daqui a pouco chega na escola, o bebezinho, tudo é muito novidade, muito colorido, muito bonito. Mas vai ter aquele bebezinho que não tem novidade, não tem o que tire ele daquela quietude. Se eu deixar ele sentadinho ali, e foi uma escola que eu fui visitar, que a professora me disse, se eu deixar ele sentadinho ali, ele vai ficar. As outras crianças vêm interagir com ele, ele não, né, ele não faz assim nenhuma menção. Bom, é um bebê com sinal de alerta para nós. E A aí tem gente vai alguém na escola começar a para olhar fazer a isso. intervenção com ele, vai chamar essa mãe para Tá. fazer todo um acompanhamento, vai fazer algumas atividades junto com ela. Esse bebê pode se desenvolver a partir dali tranquilo, pode demandar de saúde, pode demandar demais, tá? E a gente vai encaminhar daí para a parte da saúde, que é a nossa parte, Tá, mas e né? A aonde se gente faz isso na geralmente, cidade de a Porto gente Alegre? faz encaminhamento para o UBS e aí eles entram na fila do GERCOM. Aí é que a fila começa a crescer, tá? Por quê? Porque este serviço ele é de escola, ele é um serviço das psicopedagogas que vão lá na escola, lá na ponta. Tá, mas a gente tem hoje em Porto E Alegre algum serviço especializado em estimulação de bebês? nós temos dentro das escolas especiais. Não, isso aí a gente Tá. está falando de escolas especiais, está falando de serviço de Não, saúde. mas ele é para crianças de outras escolas, ele não é para criança da escola especial, porque na escola especial ele entra aos 6 anos, ele não entra antes dessa idade. Quando ele precisa de uma turma diferenciada, ele precisa de um serviço diferenciado de grupo, porque a escola especial ela tem que ser um espaço de transição, e nós não temos nem a educação infantil dentro da escola especial. Nós temos salas de atendimento da educação precoce e da psicopedagogia inicial, que é um serviço que a gente faz para trabalhar as questões que essa criança de aprendizagem não está conseguindo com essa família. Muitas vezes são os próprios Tá, médicos que Laê. nos encaminham, Ok, né, mas da esse bebê que infância. tu falasse assim, né? Tu foi lá, tem um bebê. Isso. Este bebê, aonde em Porto Alegre hoje ele vai ser atendido, vai ser estimulado? Dentro da nossa vaga da nossa escola, Do- mas do- encaminhado para a saúde. Nós temos vagas dentro das escolas, nós temos salas próprias para atender as crianças Nas bem escolas pequenas. municipais. Isso. Tá, as mas e 4 quem é que escolas vai estar bem fazendo isso? São as professoras que são formadas em educação especial, são formadas no Lígia Coriá, tem toda uma formação, tá? Para poderem atender. Mas essa criança também é encaminhada para a saúde. Só que a gente não vai ficar esperando a saúde atender. A gente já vai começar um trabalho com as famílias, um trabalho com a turma, um trabalho com a professora, porque a professora precisa deste apoio, precisa desta formação. Tu me É um desculpa, Josiara, início. eu nunca ouvi Eu falar também. disso. Nunca. Assim, É, assim, mas pra Mas mim, nós isso é uma atendemos informação, só as assim, ó, escolas da rede, tá? completamente nova, Só as porque, assim, ó, escolas da rede. Isso começou em 1994. Por isso que eu disse que Gente, Porto olha, Alegre é assim, pioneiro em nós alguns trabalhamos trabalhos. 15 anos, Mas não é nunca só, ouvi nós não falar. trabalhamos só com um autista, tá? Nós trabalhamos com ambulatório de todas. psiquiatria infantil do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, tá? Eu atendia 15 primeiras consultas por semana. Eu nunca ouvi falar desse Eu serviço. trabalho E nós 15 anos com tivemos uma PCD, eu nunca ouvi pedagoga falar dentro disso. do... Nunca. Mas isso há uns 8 anos atrás, nós tivemos uma das nossas profissionais atendendo dentro do Hospital Materno Infantil, algumas horas que ela tinha lá dentro. Eu até te peço assim, eu Então, quero ter acesso a essa informação de acho alguma super forma. importante Porque, assim, ó, pra como eu te gente disse, eu encaminhar. trabalhei Sim. 15 anos com direito dos PCDs. Eu só ouço o inverso do que tu tá contando aqui. E as crianças que estão nas escolas da rede, escolas regulares, elas são atendidas aí na sala de recurso da escola, que nós chamamos de CIR, tá? Porque também foi uma sala que surgiu antes da sala de AE da Política Federal Nacional. Então, por isso que ela tem esse nome diferenciado. Ô, Josiara, só porque Então, assim, são até políticas para quem não antes. captou, eu entendi mais ou menos, mas eu vou pedir para que Tá. você repita então. Esse serviço que você está falando, que para a Lisiane e para a Tayane são uma surpresa. É um atendimento para crianças
bem autistas. pequena. Não, autista. Porque Com a criança não transtorno tem de diagnóstico, desenvolvimento. às Mas vezes. para crianças, Crianças que estão apresentando sinais... que não estão dentro do Tá. marco de desenvolvimento, que estão em atraso. Isso que eu te disse, pode ser ou não autista. Isso, mas Depois essa do criança não diagnóstico, precisa estar matriculada na rede sim, municipal de ela ensino de vai Porto estar, Alegre. porque vai ser a professora da escola Tá, ela que tem vai que nos ser chamar. uma criança da rede municipal de ensino de Porto Alegre. Ou das parceirizadas. Ou das porque parceirizadas, nós tá. temos 200 Essa 20 e criança poucas começa a ter alguns parceiras. sinais de mais dificuldade de aprendizado e que, olha, tem uma suspeita aqui. Aí tem essa criança profissional que vai encaminhada a lá. um profissional. O profissional vai na escola. Vai na escola. Primeiramente, a gente vai na escola para Provocado fazer a pela observação. escola. Pela escola. A escola nos provoca. Provoca, E nós vamos mas para provoca poder... o A certa, ou não? Não. Aí a Secretaria Municipal de Educação... Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria tem uma unidade dentro da Secretaria, que é a Tá. Unidade de Educação Especial e Inclusão. Unidade Essa de unidade tem contato com todas as escolas da rede. Tá. Como é que é o nome? Unidade de Educação? Unidade de Educação Especial e Inclusão. Especial Estou bastante e surpresa, porque nós três que trabalhamos muito com inclusão. isso, somos bem ligados, nós não temos o menor conhecimento E disso. nós temos professores já aposentados Deveria da ser mais rede dentro divulgado, desse então, né? serviço. Tá, e esses profissionais são profissionais contratados pela prefeitura? Não, são concursados. Concursados. São concursados. Então Todos tá, os professores aí das se- salas de recursos são concursados. Bom, tem uma escola municipal em Partenon, sei lá, não sei nem se tem, mas enfim, algum bairro Tem de Porto uma Alegre. parceira ali no Tá, uma Partenon, parceira. Deve ter. Ó, liga lá para a Secretaria Municipal de Educação, né? Preciso falar com a Unidade de Educação Especial e Inclusão, porque a gente tem um aluno aqui que suspeitamos que possa Com ter atraso. autismo, tá com algum não atraso. tá com Vocês podem nos dar um desenvolvimento. suporte? Haverá esse suporte. Haverá esse suporte. Às Para vezes, ajudar muitas no vezes as escolas diagnóstico mandam um ou e-mail. para ajudar o encaminhamento do diagnóstico? Sai com Assim, o diagnóstico, né? Imagina. Não, nós não fizemos diagnóstico. Tá? O um pedagogo ele não auxílio. pode fazer o diagnóstico. É Ele uma pode fazer orientação. o atendimento, a orientação e o encaminhamento para o posto de saúde. Tá. Né? O convencimento da família, muitas vezes, para levar essa criança até o posto, para insistir. É aí que eu falei para vocês que em alguns momentos nós vamos em interconsultas. Tá? Vamos para acompanhar a família, porque às vezes a família não conseguiu entender, não conseguiu compreender, ou não consegue entender que a partir daquele momento ali vai passar por outros profissionais. Então a gente procura fazer essa orientação. Em alguns momentos, até mesmo garantir a passagem para essa mãe se deslocar, tá? Para poder ir de um ponto a outro. Isso também acontece dentro desses grupos. E a nossa comunidade, o que a escola pública municipal atende, são comunidades muito vulneráveis. São comunidades que muitas vezes o atraso não é de uma deficiência. O atraso é de condições. Então, isso tu também tem que saber Claro. fazer essa leitura. Tu ensinar uma mãe a brincar. Josiara, a gente não precisa ensinar uma mãe a brincar. Precisa. Gisela, Porque ela deixa- acha que às desculpa- vezes não é desculpa te um... insistir nessa informação, Tá. porque assim, ó, eu tenho vários processos, né? Assim, não estou falando de dois casos, estou falando de vários processos que a gente tem, que encaminha para a Secretaria de Educação, né? Pedindo algum acesso, alguma coisa. Nem dentro do processo a Secretaria de Educação traz essa informação. Então, Aí- assim, eu não consigo, assim, eu estou Assim, ó, completamente... os processos né? que a gente recebe muito, porque eu estava dentro da Secretaria de Sim. Educação, tá? Os processos que a gente recebe muito lá já é para o apoio. Já vem Já é pós-diagnóstico. pós-diagnóstico, Para já vem profissional para de o apoio. apoio, profissional Uhum. de apoio. Que, né, hoje a gente tem toda essa discussão se é monitor, se é profissional de apoio, se é profissional de apoio de inclusão, que é uma discussão maior também. É de nomenclatura, né? É na de verdade. nomenclatura. Mas é o apoio, lá na sala de aula, lá na ponta. Porque o professor do AE a gente tem, mas o professor do AE, ele vai entrar em alguns momentos com essa criança em sala, ou atender inicialmente, até fazer com que a criança vá para a sala, é ele que vai. Eu sou professora de AE, tá? Por isso que eu falo com mais propriedade. Estive também dentro da escola especial, por isso que eu falo para vocês. Recentemente terminei uma formação em intervenção precoce na Universidade Federal de Pelotas, porque é esse o nosso papel, é estar sempre estudando para olhar, para poder orientar essa família, para ver se essa criança está com um atraso de desenvolvimento, que às vezes é alguma coisa que a gente consegue trabalhando nas escolas junto, ver que vai, né, até sair um diagnóstico ou não, conseguir alguns ganhos, porque é esse o nosso objetivo, tá? Nós temos desde crianças com deficiências visíveis, doenças raras, até crianças que futuramente vão ter um diagnóstico de autismo que a gente acompanha, porque eles ficam neste atendimento até entrar na escola comum. Então, tu atendeu ele lá na escola, tua colega atendeu ele
educação precoce, a tua psicopedagoga da escola continua atendendo ele, a gente faz esse acompanhamento e vê, ele conseguiu um diagnóstico, agora ele é autista. Não, ele não é autista, ele tem um transtorno de deficiência intelectual, por isso que está com tanto atraso aqui, a gente vai ter que fazer alguns trabalhos para conseguir melhorar. Essa criança tem questões de fala, não é autista, mas tem questões que precisa de uma fono. Mas aí todo esse tudo isso que tu está falando, ele está sendo coordenado por pedagogas. Até aqui a gente não tem nenhum profissional de saúde. Ainda não chegamos na saúde. A saúde nós precisamos do posto. A minha vivência com o público vulnerável ali no colo, né, que 100% do meu público é totalmente vulnerável. É o mesmo público do colégio público, né? Para te situar um pouco, a gente teve um abrigo, né, durante a enchente para pessoas com PCD, famílias, e das minhas dezenas de crianças e adolescentes do abrigo, nenhum estava na escola, nenhum frequentava a escola, porque a vivência que a gente tem hoje ali no colo, porque assim, daí falando daquela fila, como a gente fornece diagnóstico, né, eu tenho a doutora Marta lá toda sexta-feira fazendo a consulta gratuita, tentando amenizar essa fila do diagnóstico, né? Pessoas que estão tentando entender se o filho tem TDAH, se é altas habilidades, se é TEA, se é outra síndrome. Então a gente tem ali toda sexta-feira o atendimento da fila do diagnóstico. Hoje a nossa fila tem 300 e poucas pessoas de setembro para cá. E aí a gente tem a intervenção. Todas as minhas crianças que chegam lá também não estão na escola. Mesmo as matriculadas, elas não conseguem ir para a escola. Porque automaticamente a escola, ele não está em condições de vir para a escola, e aí manda para casa. Se na particular, que a gente conhece, nós temos os 45 minutinhos, que entre as 2 e sai às 4, entre as 2 e sai às 3, ou é 45 minutos, na pública, então, aí assim, né, não, ele não está entrando na turma, vamos para casa. Sim. Então, eu não vejo essa criança na escola, né? Até fico muito feliz de saber que tem esse serviço, porque as minhas mães chegam com as crianças totalmente fora da escola. Tanto que a gente ficou muito feliz após abrigo, porque eu consegui colocar todas na escola, todas estão numa escola especial, que é maravilhosa, por sinal, só tenho elogios, que é a Recanto, ela atende maravilhosamente bem, a direção é impecável, assim, e inclusive me ligam, olha, a criança tal tá faltando muito, Beta, ele tá indo no colo, não, olha, tal coisa, a gente tenta ver se às vezes é falta de dinheiro para passagem, se tá doente, mas elas não frequentam a escola. Essa é a grande realidade, né? Sobre esse serviço aqui que a Joséara está falando e que até surpreendeu quem está na mesa e que, imagina, que lida com isso diariamente. Tem gente surpresa aqui no chat também, o Marco Faria, ele está perguntando, como procurar? Muitos professores nem devem saber que existe. Ele pergunta se tem nome esse programa. Não é exatamente um programa, né, Joséara? Vamos repetir aqui, é a Unidade de Educação Especial de Educação Especial e Inclusão da SMED. Da SMED. A SMED tem a SMED que vai fazer todo esse trabalho, essa orientação e vai até explicar para as pessoas como funciona. Lembrando que é um serviço pré-diagnóstico. Está com dificuldade, está na dúvida, liga para a SMED e pede essa unidade. Na verdade, nossos atendimentos, mesmo nas salas de recurso, não precisa ter diagnóstico. Tá. Claro que a criança que chega com diagnóstico, ela tem, né, uma preferência, mas nós temos que dentro da escola, o profissional de AEL tem que olhar toda a criança que tem um atraso de desenvolvimento, porque às vezes temos uns adolescentes que são outras questões, o próprio TDAH, tá, que inclusive não está ainda para nós, profissionais da educação especial, atendermos o TOD, mas nós não vamos deixar de olhar e de atender. Tá, então assim, lembrando que são escolas municipais de educação de Porto Alegre que tem esse serviço pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Então, se você é de alguma escola, um professor, um funcionário de uma escola municipal de Porto Alegre e precisa de um auxílio com um determinado estudante para entender melhor o que está acontecendo, está com uma suspeita de que tem autismo, ligue para a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, que vai ter um profissional disponível para poder ajudar a dar um caminho. Deixa eu só fazer Eles têm que estar nas escolas do município. Porque as escolas do município, em idade a partir do primeiro ano, tem o profissional dentro da escola já. Sim. Todas as escolas têm mais de 2 profissionais de educação especial para fazer essa orientação. Aí o próprio escola já encaminha dentro dela mesma, não precisa passar pela secretaria. A secretaria, principalmente as crianças bem pequenas e as crianças da educação infantil. Educação infantil. Que essas nós não temos dentro da rede nenhum serviço liga pra SMED de escola
dentro da escola. Aí precisa sim conversar com a SMED. Deixa eu só fazer